essa viagem que começa aqui só é possível porque redescobri um mundo que é meu, mas que não pertence só a mim. Ele é parte de uma busca que todos nós devemos fazer para compreendermos quem somos. Por isso, sempre que eu falar de mim neste livro, estarei também falando sobre você, ou ao menos sobre essa busca saudável por identidade. Eu sou Michele Carvalho, advogada e escritora, para mais um Café Literário. Loving can hurt. Com as minhas letras e palavras incríveis aqui, que fazem parte da minha vida, que foram feitas pela Le Petit Atelier, que eu deixo um beijo pra galerinha toda de lá e vou deixar o arroba deles aqui, para que vocês possam sempre ir lá olhar, né? Tem cada coisa linda, eles realizam sonhos assim, ó, como os meus aqui, e eu quero deixar um beijo pra galerinha de lá. Aqui ao lado, né, os meus livros, né, os infantis, os de poesia, Solidão e Solitude. Tem para todos os gostos, gente. Aproveita que o Natal tá chegando aí e presenteia com livros. E vai autografado, ó, mando para todo o país. Manda uma mensagem para mim aí, Michele Carvalho Escritora, em qualquer uma das minhas redes sociais. Só você falar comigo, tá? Tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. E se você tá me vendo pelo YouTube, aproveita, deixa seu like, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos semear coisas boas. Acho que vai ser assim incrível você entrar em contato comigo e me seguir lá em todas essas redes sociais. E a galerinha que tá me vendo pela TV Verde, muito obrigado pelo carinho de sempre. Encontrar as pessoas que me veem e falam que gostam do programa, que gostam do que eu tenho passado aqui pra vocês. Porque não é só falar de livros, gente. É tocar as pessoas para pensarem um pouco, refletirem sobre os temas. Não é, o livro diz isso, 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 isso. Não, não é sobre isso que eu tô aqui. Não é sobre isso. É muito além disso. Então, vamos ao livro de hoje? Eu acho que tem muita coisa interessante nesse livro. Eu fiquei muito encantada por esse livro quando eu li. Dia 20, agora dia 20 de novembro, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. E eu acho que é um dia que nem era para falar de uma forma... Tem muita gente que fala de forma pejorativa. E não se trata de uma forma assim. Na verdade, é um dia que tem que ser relembrado todos os dias, né? É pra gente ter consciência das coisas que estão acontecendo, que sempre aconteceram. E a gente sempre ser tocado para falar e fazer diferente. Nossa, é um tema que mexe muito comigo também. Eu lembro que durante a pandemia eu queria muito fazer lives com pessoas para falar sobre esse tema. E um amigo falou assim, olha, tem pessoas que não ficam à vontade de falar com quem não tem muita ciência sobre o assunto, né? Embora eu tenha pesquisado, depois eu falei assim, bom, então eu acho que ainda não é o momento de eu falar sobre isso. E aí eu li esse livro. Esse livro é muito bom. Na Minha Pele, de Lázaro Ramos. É um livro incrível, em que, na verdade, quando ele fala dele, ele não está falando só dele, ele está falando de todo mundo. Então, quando ele falou exatamente essa frase, né, que ele não está falando dele, ele está falando de todo mundo que está lendo, ele está falando sobre seres humanos. Então, ali eu me senti incluída, eu me senti uma pessoa que também posso falar sobre o assunto. Não estou em nenhum momento, se eu falar sobre o assunto, eu não me sinto desrespeitando. Muito na verdade, eu me sinto lutando por uma causa junto, né? Então, eu me senti muito interessada em ler, né, sobre o assunto nesse livro e as coisas que ele indica. As escritoras que ele indica, os escritores que ele indica, e eu achei muito, muito interessante poder falar, principalmente porque ele falou que cada coisa que ele fala não é autobiográfico, ele enquadra todo mundo, e esse todo mundo somos todos nós que vamos olhar com outro olhar sobre as situações, porque eu conheço tanta gente que tem tanto preconceito, ainda, infelizmente,
né? Nós parecia que estávamos caminhando para melhor e depois veio toda uma situação que retroagiu tudo. E que a gente agora tem que superar tudo isso e caminhar tudo novamente. Parece, né, que é incrível a gente pensar, né, nesse tipo de posicionamento. Mas ele fala aqui uma parte muito interessante também. A grande escritora Conceição Evaristo me ensinou algo que nunca vou esquecer. Ela diz que temos visto nos últimos tempos pessoas negras de estratos populares chegarem às universidades, a postos de comando no mercado de trabalho, etc. São histórias exemplares, mas também perigosas. Devemos fazer uma leitura de que somos exceção. Quando nos prendemos muito a esse elogio da história pessoal, abre aspas, ela veio da favela e conseguiu. Corremos o risco de dizer que o outro não conseguiu porque não quis. E isso não é verdade. A exceção simplesmente confirma a regra. Olha, achei isso assim importantíssimo. Porque é sempre esse tipo de frase, né, que é colocada. Ah, mas fulano veio de lá e conseguiu. Então o outro é o quê? Um à toa, um preguiçoso? É uma pessoa que não quis? Né? E isso eu narro, e o que eu achei mais interessante desse livro é que todas as pautas que ele coloca não se enquadra só para as pessoas negras. Embora a gente esteja falando sobre isso e ele fale sobre a pele dele, né? Na Minha Pele, o nome do livro, a gente reflete tanto para pensar nessa causa quanto com a gente mesmo, sabe? Porque quantas vezes você, independente de quem você seja, se o seu coleguinha conseguiu, por que você não conseguiu? Na sala de aula, gente, na sala de aula. Se você não consegue terminar um dever, mas o seu coleguinha conseguiu, tá vendo? Você não consegue fazer um exercício físico. Mas fulano consegue. Gente, Daiane dos Santos consegue dar aquelas piruetas, né? Aquela menina que agora é medalha no skate, né? Gente, ela consegue, eu não consigo. E ela... mas ela é uma menina, ela é uma criança, ela não sei o que. Eu também já fui uma menina, uma criança, e eu não conseguia fazer aquele tipo de coisa. Então você não tem que enquadrar uma pessoa como que todos eles sejam iguais. Porque é menina, porque é criança, ela vai conseguir fazer igual. Não vai fazer igual, gente. Ninguém é igual a ninguém. Então, essa ponderação que ele teve aqui, as oportunidades não são as mesmas, as famílias não são as mesmas. Às vezes, até quando as famílias são as mesmas, 2 irmãos não são iguais. 2 irmãos não fazem as mesmas coisas, não passam para a mesma faculdade. E não é por isso que eles são melhores ou piores um do que o outro. Então é isso, é essência, é ser humano. Nós somos seres humanos, nós somos diferentes por natureza. Nós temos possibilidades diferentes. E nem por isso um é melhor do que o outro, nem outro é menos do que o outro. Né? E é essa luta que nós temos, é essa luta que a gente busca. E ele fala isso com tanta sutileza, leveza, e fala sobre toda a trajetória dele, né? Ele é um livro autobiográfico. Ele fala muito sobre tudo que ele passou na vida dele, principalmente quando ele era criança, em que ele vivia num lugar em que todo mundo era igual. Para ele não existia preconceito, não existia nada disso. Todo mundo era igual. Então por que depois, quando ele saiu de lá, ele achava, gente, o que está acontecendo? Eu vim de um lugar que eu não era diferente de ninguém, então eu nunca nem pensei em preconceito ou qualquer coisa diferente. E ter esse baque com essa sociedade ainda tão retrógrada, tão mesquinha. E a gente já está... A gente está em 2022, gente. A gente já está chegando em 2023. A gente passou por uma pandemia em que a gente viu que não tinha diferença entre um e outro. Todos eram humanos e todos estavam suscetíveis a pegar um vírus mortal. E ainda existe gente fazendo segregação de tanta coisa. E
esse livro me trouxe essa essência de ser humano, sabe? E ele não, em nenhum momento, ele fala exatamente isso é para isso é para aquilo, isso é para todo mundo que se identificar com a causa. E eu espero que todos nós nos identifiquemos com essa causa, porque já estamos tão à frente, né? Nós já passamos do ano 2000 e ainda existe tanta gente falando besteira, tanta gente agindo de forma errada, tanta gente agindo de forma criminosa, né? E muita gente, nossa, a gente pega aí casos, né, de pessoas, inclusive da área do direito, falando coisas e depois ainda querendo tornar aquilo ao contrário, né? Dizer que tomaram a atitude de usar um xingamento criminoso e ainda dizer que foram provocados e ainda querendo processar a vítima. Gente, isso está acontecendo aos montes. E a gente não pode ficar calado quanto a isso, a gente tem que falar sobre o assunto e a gente também tem que se policiar para atuar cada vez mais nesta defesa, nos pequenos detalhes do nosso dia, sabe? É numa fala que já está incrustada no vocabulário da gente há séculos e que a gente não pode mais perpetuar. É ensinar aos nossos pequenos exatamente que essas falas não podem se perpetuar, que piadinha não existe, não tinha nunca ter existido piadinha sobre nada disso. E qualquer tipo de preconceito, seja ele por qualquer pessoa, por qualquer atitude, preconceito não tá com nada. A gente tem que pensar nisso. É só a gente se policiar, sabe? E aí a gente levar em consideração as pequenas coisas da vida. Se você levar em consideração as coisas mais lindas que você vive na sua vida, como acordar, caminhar, respirar, ter um trabalho, ter o que comer, que muita gente não leva em consideração nada disso, só quer as coisas grandiosas, preste atenção nas pequenas coisas também que você fala, que você age, os seus olhares, o seu jeito preconceituoso de olhar para uma pessoa. Ai, mas eu nem sabia que eu estava olhando. Nossa, mas policie suas caras. Policie suas feições quando olhar para alguém. Isso eu tô falando em todos os âmbitos, sabe? Aquele olhar de desdém como se fosse melhor do que alguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Não faça isso. Preste atenção em você. Mude, comece a mudar dentro de você. Porque é assim que a gente vai mudar. Porque o exemplo arrasta. Você tentando fazer diferente e você fazendo diferente, as pessoas que estão ao seu redor vão olhar o seu exemplo e vão ver que isso é muito melhor. Nossa, fulano era assim assado, olha só como ela tá diferente. Nossa, que legal. São pessoas que quando mudam suas atitudes, elas até agregam a gente perto dela. Porque vê que essa pessoa tá agindo do lado do bem. Ela não tá com aquelas caras de... Porque tem gente que tem essas caras, gente, eu vou te falar. Que ranço de gente assim. E a gente se policia nas nossas falas, no nosso gestual, na nossa cara, nas nossas atitudes. Então, vamos pensar nisso. Esse livro aqui traz muita coisa sobre isso, sobre as atitudes e não só sobre ele passar isso na pele. A gente que também reproduz. A gente que tem que ter uma atitude diferente. Esse livro é para todos. E isso que me encantou. A gente poder falar sobre o assunto e poder se inserir, porque a gente está agindo errado em muitas coisas e precisa se policiar. E para finalizar, eu achei maravilhoso o que ele fala aqui. Então, qual é o nosso compromisso? Eu, como homem negro, procuro me vigiar todos os dias, pensando se minhas ações ou atitudes estão em algum momento desrespeitando ou desvalorizando a minha parceira. Como posso oferecer à minha filha os instrumentos para que ela se torne uma mulher independente e possa escolher uma boa parceira, uma boa parceria? E para o meu filho também, que possa encontrar boas parcerias em suas amizades, seu amor, seu afeto de casal.
Essa autovigilância é eterna, porque os códigos sociais e nossa cultura estão muitas vezes afirmando o contrário. Alguns costumes precisam ser quebrados. Eu, como amigo, te digo, trate bem do seu amor. Olha, esse final aqui diz tudo, diante do que eu estava falando antes, sobre o cotidiano da gente, sobre a gente se policiar, sobre a gente se ver o que a gente anda fazendo. Mas principalmente assim, eu como futura mãe de menino, penso muito sobre isso. Sobre o homem que eu quero criar para a sociedade. Sabe essa coisa de... porque o homem... Isso é coisa de homem. Porque o homem tem que ser assim, tem que ser assado. Porque o homem não lava uma louça. Porque o homem tem que ser pegador. Porque o homem... Não tem nada. Porque o homem não pega... Não, quando a mulher tem filho, ela tem que chamar a mãe dela. Porque isso é coisa de mulher, não é nada. Sabe? Você tem que ser parceiro. Você tem que mostrar para o seu filho que ele está buscando uma parceira, né? Não. Nossa, eu escutei coisas, por exemplo. Nossa, você tem que ficar de olho na menina que namora seu filho para saber se ela sabe lavar uma louça, se ela sabe varrer uma casa, se ela sabe fazer comida. Vem cá, mas o meu filho vai procurar uma empregada ou o quê? Porque não é para isso que eu tô criando meu filho, não. E se ele morar sozinho? Ele não vai ter que saber fazer nada? Ele tem que saber fazer as coisas. Não existe coisa de mulher, coisa de homem, né? Em relação a tarefas domésticas. Todo mundo que tem 2 braços e 2 pernas consegue lavar uma louça, consegue fazer uma comida. Então, é esse tipo, né, de pessoa que eu quero criar para a sociedade. Um cara que saiba respeitar as mulheres, saiba respeitar os homens, saiba respeitar a família, né? E que sempre se policie para ser uma pessoa melhor, para buscar coisas que vão agregar a vida dele e a vida do próximo, né? Se policiar para que ele não perpetue essas frases machistas, sensacionalistas, preconceituosas. Então, é esse tipo de homem que eu quero criar para a sociedade. Deus me ajude que eu consiga, né? E que sempre me ilumine para isso e ilumine ele também. Mas esse tipo de atitude que o Lázaro falou aqui, né? O que ele está fazendo? Ele se policia todos os dias. Então, por isso que eu me senti agregada nesse livro. Não é só quanto à parte racial, é sobre tudo. É sobre tudo que uma sociedade tem feito e que faz uma separação. Uma separação entre negros e brancos, entre homens e mulheres. Sim, nós temos nossas diferenças, mas o peso de coisas ruins que vem se arrastando por séculos, décadas, isso não tem que seguir. Isso não tem que seguir. A gente já passou de 2022, já estamos quase em 2023. A gente tem que se pautar em ser menos preconceituoso, ser mais humano. E esse livro aqui fala muito sobre isso. E eu amei esse livro. Lázaro, você, sua esposa, são assim um casalzão que eu super me inspiro mesmo como um casal de sucesso, mas um casal de amor, né? Um casal que está sempre unido, né? E claro que deve enfrentar todos os problemas como qualquer um casal. Mas eu amei esse livro, gente. Leiam esse livro, porque ele abarca todo mundo. E eu acho que todos nós estamos neste barco para mudar essa sociedade aí que tá tão preconceituosa e retrógrada. Falei pra caramba hoje, né, gente? Desculpa aí, mas borbulha quando se fala de preconceito. Pra mim tem ranço. Eu sou Michele Carvalho, advogada e escritora, indicando Na Minha Pele com Lázaro Ramos para mais um Café Literário.